Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu queria que você pegasse aí sua Bíblia, marcasse ela onde ela está parada, e se você puder, levante ela assim o mais alto que você puder. Se você tiver com o seu celular, pode levantá-lo também. Se às vezes quiser pegar uma carona aí com algum irmão, fique à vontade. No 3, nós vamos fazer a nossa confissão de fé aqui, amém? Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia, Senhor. Nessa noite nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Como igreja, nós declaramos aqui, como declaramos desde os primeiros louvores, que nós amamos a tua palavra e que nós desejamos ouvir o Senhor ministrar aos nossos corações. Nós entregamos, Pai, a nossa vida a ti nessa noite e pedimos em nome de Jesus que a tua graça e a tua misericórdia nos envolvam nessa noite com o seu amor. Que em nome de Jesus nós sejamos um instrumento, Pai, para ouvir a tua voz nessa noite e que o Senhor encontre em nós corações dispostos a te ouvirem como o Senhor espera que nós ouçamos. Nessa noite nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, a palavra vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. E todos vamos dizer juntos o 22, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode se sentar. Irmãos, nós passamos aqui durante aproximadamente 7 domingos, expondo e trazendo o desejo de Deus para as suas principais igrejas, chamadas igrejas do Apocalipse. Em cada uma delas o Senhor deu um propósito diferente, Ele entregou uma mensagem diferente e Ele chamou a atenção de cada uma dessas igrejas de uma maneira também diferente.
E a igreja de Laodiceia, ela não foge do padrão 3 por 1 de Jesus, aonde ele dá 3 elogios e por último ele dá o checkmate, chamando a atenção daquela igreja para um alinhamento. E quando nós falamos de uma igreja chamada Laodiceia, nos nossos dias, essa igreja seria uma igreja, conforme o ditado popular, chamada de igreja meia boca. Vocês têm essa expressão também? Já falaram, já usaram? Uma igreja mequetrefe, uma igreja mediana, ou para talvez ser um pouco mais pesado, Laodiceia era uma igreja medíocre. E por que nós falamos assim dessa igreja? Quando nós olhamos para a cidade de Laodiceia, se nós analisarmos historicamente o que foi essa cidade, porque ela já não existe mais, a história diz que Laodiceia foi uma cidade muito rica, uma cidade conhecida por ter os principais empresários da Ásia Menor, e essa cidade tinha 2 fatores: rica, porque tinha uma alta produção de lã, então lá tinham muitos empresários, mas também conhecida na sua época como a cidade mais desenvolvida no ramo da medicina. Meu irmão, todo lugar que tem médico tem rico, você concorda comigo? E aquela cidade era um polo referência para a medicina, ou seja, uma cidade extremamente rica. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Essa cidade tinha todo o recurso de dinheiro, mas ela tinha um problema. A cidade não produzia água para se sustentar a si mesma. E a história diz que os romanos, conhecendo o potencial da região para agradar aquele polo de riquezas e de medicina, eles canalizam a água através de arquedutos, e esses arquedutos eles levam e são direcionados para que esse centro de distribuição de água artificial, como o nosso lago aqui de Boa Esperança fosse feito para sustentar uma cidade. Só que, segundo a história, naquele tempo, com a falta de tecnologia, a água ela chegava em Laodiceia, mas ela tinha um grande problema. Ela não chegava fria o suficiente para beber e nem quente o suficiente para matar os vermes. E essa água chegava lá de maneira morna. E todo mundo que ia lá na beira da água pegar um pouco de água para beber, experimentava aquela água e cuspia fora e dizia: que água ruim! Porque eu não posso beber ela quando eu estou com sede e eu não posso beber ela quando eu quero fazer um chá. Essa água é horrível. E Jesus chama essa igreja de Laodiceia e diz assim: vocês estão como a água de vocês. Vocês são médios. Vocês não são nem frios, vocês não são nem quentes, vocês não são nem bons, vocês não são nem ruins, vocês estão na média. E Jesus vira para aquela igreja de uma maneira muito pesada e diz assim: o meu desejo é vomitar vocês, porque vocês são médios demais. Um outro dia eu ouvi um filósofo, e eu tenho certeza que você também já deve ter ouvido, porque essa fala dele é muito famosa, e ele compara e ele diz que toda pessoa mediana, na verdade, é uma pessoa medíocre. E nessa manhã, enquanto eu estudava esse texto, eu fui lá no Google, como todos vão, e eu digitei a palavra medíocre, e o resultado do significado dessa palavra foi exatamente esse: medíocre é todo aquele que anda segundo a média, alguém que vive pelo médio, não deseja alcançar aquilo que é bom, não deseja alcançar aquilo que é excelente. Irmãos, esse texto revela a nós que estarmos na média faz de nós piores do que não estarmos em Cristo Jesus. E eu não sei você,
Mas se ser médio ou medíocre significar que Deus não gosta de mim, eu não quero ser medíocre nunca. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Eu não quero ser uma pessoa média naquilo que eu faço. Eu não quero ser medíocre na forma que eu trato Deus. Eu não quero viver e nem andar pela mediocridade. E se eu tiver que ser entre frio demais para não estar em Cristo ou quente demais, a minha oração é que nós sejamos uma igreja esquentada e do pavio curto o suficiente para explodir em Deus toda vez que Ele precisar de nós. Meu irmão, nós temos que ser uma igreja quente, uma igreja para cima, uma igreja avivada pelo poder de Deus, e isso só virá diante de nós se nós também nos posicionarmos não pela média, não olhando para as outras igrejas, não olhando para os outros do outro bairro, da outra realidade, mas entendendo em Deus quem Deus está nos chamando para ser e que tipo de igreja Deus está nos direcionando para eu e você sermos uma igreja quente, avivada e para... Não é isso que a gente diz? Para cima, Lagoinha. E nessa noite, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu pude visualizar e estudar pelo menos algumas características que fazem de uma igreja ou de pessoas medíocres. E se tem alguém aqui nessa noite que se vê como médio, ou que talvez esteja pensando assim, será que eu acho que eu sou bom e na verdade eu só sou médio? Nessa noite eu tenho um checklist para nós analisarmos e, se possível, nos arrependermos e sairmos daqui não pela média, mas no melhor lugar onde Deus pode nos colocar. Você recebe isso em nome de Jesus? O texto ele começa dizendo algumas características que faziam daquela igreja uma igreja média ou medíocre. E o versículo 15 ele diz assim: eu conheço as obras que você realiza. Repita assim comigo: Deus sabe o que eu estou fazendo. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, você tem noção do que é Deus olhar para uma igreja e não querer coabitar e viver com essa igreja? Ao olhar o contexto histórico, tem um teólogo chamado Champlin, e ele vai dizer que o problema dessa igreja, historicamente, era o seguinte: eu quero te lembrar que o tempo que nós estamos narrando na Bíblia é um tempo em que o Império Romano dominava toda a região onde Jesus morava e dominava esse território, na época chamado de Ásia Menor, hoje Turquia. E nesse tempo histórico, os romanos tinham uma tradição onde eles não abraçavam propriamente uma religião, mas eles faziam do imperador um deus. E todos os cidadãos considerados romanos ou habitantes de Roma eram obrigados a adorar a divindade chamada imperador. Você está comigo aqui? E os cristãos sempre foram conhecidos por nunca se dobrarem a ninguém a não ser a Deus. Você está comigo aqui? Nós não somos idólatras, nós não nos dobramos diante de nenhuma divindade, nós nos dobramos apenas diante do único verdadeiro Deus, e só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Você está comigo aqui? Historicamente, os cristãos nunca aceitaram se dobrar diante de nenhuma divindade, ainda que fosse a divindade do imperador romano. E os cristãos eram conhecidos e assassinados exatamente por essa rebeldia. Só que a história diz que Laodiceia era uma igreja
que era diferente do perfil dos outros cristãos. Eles eram uma igreja que corriam de qualquer tipo de conflito que pudesse ser gerado. Ah, é para adorar o imperador? Então não tem problema. A gente dobra, a gente faz uma oração lá para o imperador e a hora que a gente levantar, a gente continua sendo crente da mesma maneira. Ah, está tendo um problema na cidade e precisa de uma posição de servos de Deus? Não. Vamos votar no que a maioria estiver votando e a gente se resolve entre nós. E qualquer que fosse o tipo de conflito, ainda que fosse bíblico, aquela igreja preferia fugir do conflito do que enfrentar a situação de cabeça erguida. Você vai comigo aqui em nome de Jesus? E Jesus está dizendo que essa característica é uma característica de alguém que está morno na fé. Você não compra briga por nada. As pessoas estão pecando na sua frente, você não fala nada. As pessoas pedem a sua opinião, você não fala nada. As pessoas esperam de você um posicionamento, ainda que em você, com as suas atitudes, e você se molda perplexamente ao ambiente que você está, e pouco importa o que a Bíblia diz sobre o que você faz naquele momento, porque afinal de contas o que importa é estar bem com todos. Irmão, posso te falar uma coisa em nome de Jesus? Você coloca amor nas minhas palavras? Coloca mesmo. Do que adianta nós estarmos bem com todos e não estarmos bem com Deus? Do que adianta nós termos o poder de nos relacionarmos bem com todas as pessoas, não sermos odiados por ninguém, não sermos odiados por aquilo que falamos, pensamos, pela nossa convicção de fé? E convicção de fé não é ideologia, é convicção de fé. O que adianta nós estarmos bem e agradando todo mundo e não estarmos agradando a Deus? Mornidão é ser indiferente. Mornidão na fé é sermos superficiais. Mornidão na fé é nós sermos pessoas que não têm decisão própria. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Se você olhar o versículo 16, ele diz assim: assim por você ser morno e não ser nem quente nem frio, eu estou pronto para vomitá-lo da minha boca. Sabe o que esse texto está dizendo a nós, irmãos? Antes, melhor seria se nós fôssemos frios ao ponto de nunca termos pisado numa igreja. Antes, melhor seríamos se nós fôssemos totalmente incrédulos. Antes, melhor seríamos se nós fôssemos ateus. Antes, melhor seria se nós fôssemos perdidos no nosso caminho, do que sermos alguém que conheceu a Cristo, mas não anda, não se posiciona e não tem as mesmas opiniões que Jesus. Irmãos, isso é muito sério. E infelizmente nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão cada dia mais médias e mornas na sua fé. Eu vou à igreja no domingo, mas a minha vida na segunda-feira continua sendo a mesma. Eu entro na igreja, no louvor, mas eu não levanto as minhas mãos, eu não abro a minha boca, eu não sinto Deus, eu não me abro para Deus com o meu coração. Isso é mediocridade. É viver a vida entrando em culto após culto, é dizer, conhecer sobre quem Deus é e viver uma vida morna, totalmente morna, apática, uma vida perdida, uma vida que não muda, que os anos vêm e vão, os tempos passam e a nossa vida continua
mesma. Vira para esse lindão e para essa lindona que está do seu lado e fala assim: igreja não é serviço. Não vem aqui para bater ponto. Não seja morno. Agora pega na mão dele e fala assim: Deus está te chamando para ser quente e crente. Fala um aleluia aí, meu irmão. Meus irmãos, que toda indiferença seja quebrada em nome de Jesus nessa noite. Que toda vivência superficial que nós estamos tendo seja quebrada nessa noite. Que toda falta de decisão que está faltando a nós seja manifestado em Deus. Um poder para nós nos decidirmos por Ele aqui nessa noite. O texto continua dizendo assim nos versículos 17 e 18. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Meu irmão, olha aqui para mim. O texto está dizendo que muitas vezes alguém que está frio na fé, ele não vai perceber que está frio na fé. O texto está dizendo assim, olha, Jesus está virando para eles dizendo assim: eu tento te visitar no Espírito, mas a resposta que você me dá é: Deus, está tudo bem, eu estou rico. Ou em outras palavras, tem dinheiro na minha conta, Deus, está tudo bem. A minha família está bem, Deus, está tudo certo. Deus, a minha espiritualidade, eu estou indo no culto, todos os dias que tem culto, está tudo bem. E Deus está virando para eles dizendo assim: você acha que você tem alguma riqueza na sua vida? Você acha que aquilo que você tem está tudo bem, foi construído e está tudo certo, é um patrimônio? Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu aconselho que você compre ouro fino de mim. Eu aconselho que você se vista com vestes brancas que só eu posso dar. Eu aconselho que você compre de mim um colírio que só eu tenho, para que você então entenda o quanto é necessário você estar em mim. Meu irmão, sabe qual pode ser a maior miséria que um homem e uma mulher pode viver? Não é morar debaixo da ponte. Não é chegar e receber no quinto dia útil, gastar o salário inteiro e não saber o que vai ser do resto do mês. A pior miséria de um homem é ele olhar e achar que ele pode viver sem a presença de Deus. É nós acharmos que está tudo bem, enquanto não está. Nós vivemos uma vida média e pensarmos que ser médio está tudo bem. E esse texto está dizendo para nós que não está. Jesus, ele traz 3 palavras, irmãos, nesses versículos, que mudam a perspectiva de um cristão quando nós olhamos e entendemos. Jesus vira para aquele povo e diz assim: vocês estão achando que vocês são alguma coisa? Então vem cá, compra de mim 3 coisas, Jesus diz para eles: ouro fino, vestes brancas e colírio. O livro de Isaías, capítulo 11, diz que ninguém pode comprar a Deus, a não ser aqueles que já estão em Deus e têm alto valor para Ele. Você está comigo aqui, já entendendo? Jesus está dizendo assim: o mais rico de Laodiceia não é capaz de comprar o ouro que só eu posso dar. E se você anotar esse texto, Jesus está dizendo assim: compre de mim ouro
fino. Sabe o que significa ouro fino? Um ouro que foi passado diversas e diversas vezes pelo fogo, e toda a impureza foi queimada, e ali só tem o puro, aquilo que é fino, aquilo que é o mais alto ouro, a maior regalia e presença que a riqueza humana pode ter. E Jesus está dizendo assim: o dinheiro e o ouro que você tem, esse não é puro. A vida que você tem, essa não é pura. O caminho que você segue, esse não é puro. Compra de mim, porque só eu posso te dar aquilo que é puro e mais puro, nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, o que Jesus tem para nós é mais fino, mais elegante e mais nobre que qualquer coisa que você esteja fazendo agora no lugar de estar em Jesus. Mas ele diz assim: compre vestes brancas. É engraçado que aquele povo de Laodiceia eram os únicos que produziam lã negra. E Jesus vira para eles e diz assim: eu aconselho que vocês comprem de mim vestes brancas. Quem está há um tempo maior na fé sabe exatamente o que essa expressão vestes brancas quer dizer. Vestes brancas significa santidade. Alguém que pode chegar diante de Deus com a roupa mais branca e ainda assim Deus vai olhar para ele e não ver sujeira de pecado, impureza ou de qualquer outra coisa sobre ele. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Irmãos, Deus está dizendo para nós: troque a sua impureza e a sua mediocridade por aquilo que há de nobre em mim. Mas não apenas compra de mim a pureza, mas invista na sua santidade diante de mim. Compre de mim vestes brancas. Ah, irmãos, que saudade eu tenho de um tempo em que as pessoas lutavam, morriam para viver em santidade no Senhor. Aonde a discussão se beber ou não era uma discussão, porque as pessoas queriam viver em santidade. Aonde discutir se sexo é errado antes, durante, depois ou fora do casamento, nem era uma discussão, porque as pessoas amavam viver em santidade. Onde as pessoas não estavam preocupadas com a vida do outro, com a roupa do outro, com aquilo que faz, com aquilo que deixa, porque a prioridade era viver em santidade no Senhor. Ah, irmãos, que nessa noite o nosso maior desejo seja viver essa santidade no Senhor. Mas esse texto ainda diz assim: eu aconselho que vocês comprem de mim um colírio para os seus olhos. Irmãos, sabe qual era a especialidade da medicina de Laodiceia nessa época? Tratar dos olhos das pessoas. E Jesus está dizendo para eles, como se fosse nos dias de hoje, algo mais ou menos assim: o colírio de vocês tem sido usado para curar a vista de tanta gente, mas vocês mesmos não têm deixado com que Deus abra a visão de vocês, para que vocês vejam o quão maior Ele é do que o lugar que vocês estão. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como você tem vivido, eu não sei nem em quais aspectos Deus precisa abrir os seus olhos nessa noite, mas tem uma coisa que eu tenho certeza: o lugar que você está em relação ao lugar que Deus deseja que você esteja é bem distante, e você só vai enxergar esse lugar se Ele colocar os colírios que descamam a cegueira dos seus olhos, para que os seus olhos espirituais vejam aonde os seus olhos naturais não veem. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para enxergar um outro mundo e uma outra perspectiva de fé e de espiritualidade, aonde os olhos humanos não são capazes de chegar. Em nome de Jesus, toda cegueira que possa estar se apossando de nós, seja quebrada nessa noite.
Há um lugar mais alto que os nossos olhos humanos não podem ver. E é nesse lugar onde Cristo está. Você recebe isso em nome de Jesus? Se você está em um lugar onde os seus olhos mesmos veem e os seus braços alcançam e os seus pés podem pisar, parabéns, você já é um morno na fé. Eu vou repetir isso de novo, eu quero que isso fique cravado no seu coração. Se os seus olhos humanos veem, se os seus braços tocam e se os seus pés naturais podem chegar, parabéns, você está na mediocridade. Nós somos chamados para olhar aonde os nossos olhos não veem, para tocar pela fé onde os nossos braços não tocam e para alcançarmos pela fé e colocar os nossos pés aonde o natural não vê, mas a nossa fé acessa pelo nome de Jesus. Que Cristo abra os seus olhos nessa noite. Mas o versículo 20, ele termina dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Durante tantas vezes, irmãos, eu vi esse versículo. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Ah, irmãos, como é lindo esse versículo. Ele está dizendo que se nós abrirmos a porta para Deus, do nosso coração, Deus vai entrar lá, Jesus vai entrar lá, Ele vai fazer morada conosco, Ele vai cear conosco, Ele vai ter um tempo de qualidade conosco. Eu não sei como é a sua casa, irmãos, mas na casa que eu moro hoje, eu pude entender um outro lado desse versículo que muitas vezes a gente não percebe. Minha casa, ela tem uma campainha. E quando foram fazer o fogo da casa, eles esqueceram a sirene da campainha do lado de dentro do forro. E toda vez que alguém bate lá em casa, ele toca e toca e toca a campainha e nem eu nem a pastora nós escutamos. E aí, literalmente, as pessoas quando vão na nossa casa, elas têm que esmurrar a porta da nossa casa para alguém escutar, para a gente poder sair lá fora e entender o que está acontecendo. E eu fiquei fazendo esse link entre a minha casa e Jesus dando esse exemplo. Eis que eu estou à porta e bato. E sabe o que eu parei para pensar? Se Jesus está batendo na nossa porta, número 1, é porque Ele já está do lado de fora da casa e a gente nem percebeu. Ele já está lá do lado de fora, batendo, porque dentro do nosso coração, a gente já tirou Ele de lá e na nossa mornidão, a gente nem percebeu. Talvez Ele já está tocando a campainha, te dando tantos sinais que você está morno e precisa ir para cima e ficar quente. E você está dormindo, Ele está tocando a campainha do seu coração e você não está ouvindo. E aí Jesus, desculpa a expressão, chula, mas Jesus está apelando, indo para cima e tocando na porta do seu coração, dizendo: ei, eu estou aqui do lado de fora, será que você pode abrir o seu coração? Eu desejo viver com você, eu desejo morar em você, eu desejo mais que te dar presente, cura, dinheiro, eu quero morar dentro do seu coração. Será que eu posso? Ai, irmãos, que toda mediocridade, vida média e mornidão seja quebrada de nós. Que Jesus não tenha que bater na porta do nosso coração, que Ele já esteja lá dentro, bradando e queimando dentro de nós. A impressão que temos é que quando está tudo bem na nossa vida, as coisas estão bem, mas o mais ou menos significa que Cristo já está do lado de fora de nós. Meus irmãos, eu queria que você olhasse para o versículo 19 e nós nos colocássemos de pé para terminar essa noite.
Olha o que o texto diz, irmãos. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu quero ler mais uma vez com você. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Meus irmãos, se Cristo está chamando a nossa atenção nessa noite, para nós olharmos como está a nossa fé, fria, morna ou quente, é porque primeiro Ele nos ama e Ele chama a atenção de quem Ele ama. Se você nessa noite se sente chacoalhado desse despertar, é porque Deus está te amando muito nessa noite. Mas o final desse versículo diz, portanto, seja zeloso e o quê? Quando você estava na sua casa, a sua mãe, quando ela te pedia zelo sobre algum copo de vidro, ou sobre algum móvel que poderia se quebrar facilmente, ela te pedia zelo, e o zelo fazia com que você cuidasse daquilo de uma maneira esplendorosa. Esse texto está dizendo que Deus ele já está nos chamando a nos posicionarmos com aquilo que Deus espera de nós. Mas Deus também está nos chamando para tomarmos zelo e nos arrependermos daquilo que precisa ser mudado em nós. Meu irmão, minha irmã, você está aqui comigo em nome de Jesus? Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar dentro de você. Nós passamos aqui 7 domingos falando de igreja após igreja. Você que está aqui desde o primeiro dia, você sabe que não foi fácil vir durante 7 domingos aqui na igreja. Foi chicotada atrás de chicotada, alinhamento atrás de alinhamento, chamada de atenção atrás de chamada de atenção. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Em 7 semanas, o que mudou na sua vida? Em 7 semanas de alinhamento, 7 semanas, Deus te chamando para você se alinhar, para você se consertar, para você mudar. O que mudou aí dentro? Foram 7 semanas, mas em muitas delas eu não estava aqui, e essas semanas se tornaram 3 meses aqui nas minhas contas. O que mudou em 3 meses? Será que dentro de nós tem um cristão restaurado em Cristo? Será que dentro de nós tem um pecador arrependido? Será que dentro de nós tem um servo desejando compromisso com Cristo? Ou será que depois de 3 meses, Deus está vindo na nossa igreja, olhando para cada um de nós e só enxergando depois de 3 meses a mesma pessoa, morna, média e medíocre na sua fé? Nessa noite Deus está dizendo para nós, eu repreendo a quem eu amo, mas eu desejo que cada um dos que eu amo seja zeloso e se arrependa. Feche os seus olhos nessa noite. Que nessa noite, meus irmãos, seja uma noite de nós nos arrependermos de verdade, de nós mudarmos de verdade, de nós assumirmos um compromisso de verdade, de nós mudarmos quem nós éramos para sermos quem Deus nos chamou para ser. Que em nome de Jesus, toda mediocridade saia de nós. Que em nome de Jesus, a nossa vida morna seja esquentada pelo fogo do céu, que nos tira do morno, que nos tira do médio, e nos esquenta e nos leva para um lugar melhor em Cristo Jesus. Que se Jesus passar aqui nessa noite, Ele não ache cristãos mornos, Ele não ache cristãos médios, mas Ele acha em nós cristãos quentes,
e desejosos, arrependidos e dispostos a nos corrigir. Ora ao Senhor. Eu tenho certeza que muita coisa aí dentro de você precisa ser falada.